Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 15 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Domingão na área, várias partidas de Euro. Antes de analisar, peço aquela moral, chega dando aquela curtida, se puder faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre, bora. Bora lá, time, 10 da manhã tem o jogo da Geórgia contra o Chipre. Geórgia tem o Kvaratskhelia, que é aquele atacante do Napoli, joga muita bola, tá legal? Geórgia jogando em casa, apenas uma derrota, são 2 empates e 2 vitórias. Chipre como visitante, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Os jogos do Chipre bem over goals, né? É uma defesa que geralmente toma muitos gols. Geórgia em casa também é um time over goals. Histórico, 2 partidas, 1 empate e 1 vitória para a Geórgia. A gente olha aqui a tabela de probabilidades, o mais de 1,5 gol bate em 80% das partidas. Então aqui eu vejo 2 alternativas. Algo a favor da Geórgia, vamos dar uma olhadinha nessa odd de 1,45, 1,47, a odd não é das melhores. Talvez aqui ao vivo, deixa o jogo começar. A Geórgia é melhor na partida e uma odd mínima de 1,50 para cima fica uma entrada mais interessante. Uma entrada mais conservadora vai em aba especiais para a Geórgia vencer uma das partes. Aí a Geórgia precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Algo a favor da Geórgia, jogo para mais de 1,5 gol. Finalização, chute a gol ou mesmo gol, Kvaratskhelia. Fechou? E bora lá, 13 horas, República Tcheca versus Ilhas Faroé. Time, eu vou mostrar o histórico para vocês, que esse histórico eu acho que reflete bem o que vai ser essa partida. 3 jogos, 5-0, 2-0 e 2-0, todas as vitórias para a República Tcheca. E aqui eu acho que não vai ser diferente. República Tcheca provavelmente deve vencer mais uma. O problema é a odd, o mercado sabe disso e dá uma odd baixa, 1.10, 1.12. O que dá para a gente fazer aqui para melhorar essa odd? Talvez um handicap asiático -1 para a República Tcheca. Se a República Tcheca vencer por 1-0, você já tem um reembolso. Ela vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. E ficar muito esperto no primeiro tempo. Se a República Tcheca começar forte, dá para tentar explorar o quê? Uma vitória da República Tcheca já no primeiro tempo, vitória esta HT, e a mesma lógica para buscar um golzinho no primeiro tempo. Over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Trazendo aqui tabela de probabilidades, a gente pode perceber que a chance de sair um gol no primeiro tempo é muito alta, 85%, tá? Então fica muito esperto no primeiro tempo. Outra alternativa, caso esse gol não saia, se chegar ali no final do primeiro tempo, aí você busca o canto asiático, o canto limite. Até porque o time da República Tcheca é superior. Se ele não fizer esse gol rapidamente, acredito que no final do primeiro tempo ele vai estar naquele abafa. Aí a gente vem buscar o quê? O canto asiático, o canto limite, tá bom? Que é um canto no final do primeiro tempo. E também, pensando em escanteios, a República Tcheca tem uma média de 5.4, Ilhas Faroé 2.6. Dá para pensar aqui numa race 3 cantos a favor da República Tcheca. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, pum, República Tcheca faz 1-0, a pressão cai, tá bom? Mas aqui, República Tcheca extremamente favorita, jogo para mais de 1,5 gol e muita atenção no primeiro tempo. Bora lá, 13 horas tem o jogo da Suíça contra Belarus. Suíça que vem na primeira colocação, Belarus quarta posição. Suíça extremamente favorita, né? Jogando em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 4, empatou 1. Belarus jogando como visitante, perdeu 3, empatou 1, ganhou apenas uma partida. No histórico, 2 confrontos, 2 vitórias para a Suíça. A Suíça é favorita? Pra caramba. Qual que é o problema aqui? A odd. A odd é baixa, 1.10, 1.11. Novamente, para a gente melhorar um pouquinho a odd para o lado da Suíça, ou um handicap asiático -1 para a Suíça, ou tentar alguma coisa no primeiro tempo. Vitória da Suíça já no primeiro tempo, vitória esta HT, e também o over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo.
Time, uma coisa interessante aqui é o seguinte. A Suíça tem uma odd de 1,09, que é uma odd completamente achatada. Percebam que a odd de Belarus é uma odd de 26, 33, 41, depende da casa. Por que eu estou falando isso, Marco? Você vai buscar algo a favor de Belarus? Não. Mas aqui, quando eu tenho uma odd muito alta para o time visitante, por exemplo, eu posso usar um handicap asiático. E aqui, no caso de Belarus, eu posso pensar no handicap asiático mais 3,5 ou mesmo no handicap asiático mais 4 para Belarus. E eu só perco essa entrada se a Suíça, por exemplo, se eu entrar aqui no handicap asiático mais 3,5, eu só vou perder essa entrada se a Suíça vencer Belarus por uma diferença de 4 ou mais gols. Se eu colocar aqui um handicap asiático mais 4, eu só perco essa entrada se a Suíça vencer Belarus por 5 ou mais gols de diferença, tá bom? Então, assim, também pode ser uma entrada a ser considerada. Até porque a Suíça, quando vence os seus confrontos, olha aqui, 3-0, 3 gols de diferença. Aqui empatou, aí 3-0, 3 gols de diferença, 1-0 e 2-1, diferença de um gol. No histórico, os placares foram magros, 1-0 e 2-0. Belarus jogando fora de casa, mesmo perdendo, ele não perde por muito. Aqui um gol, aqui novamente um gol e aqui 2 gols, tá bom? Então assim, o handicap asiático, quando a gente tem uma odd muito grande para zebra, também pode ser uma alternativa. Agora vamos aqui para as probabilidades de escanteio que eu também gosto. Com relação aos cantos, a Suíça tem uma média de 7,2, Belarus 3,7. Aqui errei esse 3 cantos a favor da Suíça, tá? Suíça fazendo 3 escanteios primeiro que Belarus. Outra alternativa para mercado de escanteios é um escanteio de 0 a 10 minutos. Percebam que Belarus sofre muitos escanteios no começo do jogo, 90%. Então dá para pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos. E fica a mesma lógica. Chegou o final do primeiro tempo, a Suíça ainda não abriu o placar, canto asiático, canto limite. Fechou? Time, 15h45 eu tenho o jogo do Kosovo contra Israel. Israel tá passando por alguns problemas, tá certo? Eu não sei se vai acontecer essa partida. Se por um acaso o jogo rolar, eu vou buscar mais de 1,5 gols, 90% de probabilidade. Fechou? E bora lá, 15h45, Noruega versus Espanha, duas seleções extremamente ofensivas que geralmente fazem jogos com gols. Noruega em casa dos 5 últimos jogos, todas as partidas batendo mais de 1,5 gols e 4 delas batendo ambas marcam. O histórico só reforça, 1-1 e 3-0 Espanha, as duas partidas batendo o mais de 1,5 gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 65%. Time, eu vou buscar aqui mercado de gols, tá bom? Pelo que eu conheço dessas duas seleções, pelo menos em pré-live, acredito que seja um jogo pelo menos para 2 gols. Mais de 1,5 gols, odd de 1,37, pega essa odd de repente para montar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,92, 1,88. Fechou? Bora, 15h45, País de Gales versus Croácia. Time, vamos lá. País de Gales em casa, 3 derrotas, apenas uma vitória contra a Letônia, que é uma seleção fraca, e um empate. Ou seja, mesmo jogando em casa, perde bastante. Croácia como visitante, 1 derrota, 2 empates, 2 vitórias. Histórico, 1 empate e 1 vitória para a Croácia. Ou seja, mesmo fora de casa, eu busco alguma coisa a favor da Croácia. Eu tenho uma odd aqui de 1,95, 2,05. Eu vou de Croácia empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para a Croácia. Quem quiser operar para mercado de gols, o menos de 3,5 gols vem forte. Pelo lado de País de Gales, dos 5 últimos jogos, bateu em 4. Pelo lado da Croácia, menos de 3,5 gols também batendo em 4 dos 5 últimos jogos. Tabela de probabilidades, menos de 3,5 gols, 80%. Vamos dar uma olhadinha na odd do menos de 3,5 gols, odd de 1,26, uma odd bacana para um bilhete duplo. Uma outra estratégia aqui, final do primeiro tempo, as duas seleções têm boas probabilidades para sair um escanteio no final do primeiro tempo. Então, tá chegando o final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite. Fechou?
15h45, Polônia versus Moldávia. Time, é o seguinte, vamos lá. Polônia em casa, 4 vitórias, 1 derrota. Bacana, bom retrospecto. Moldávia como visitante, apenas 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Histórico, 3 jogos, 3 vitórias para a Polônia. 2-1, 1-0 e 2-0. Bacana. Polônia é favorita jogando em casa? Sim. Mas olha essa odd. 1.18. É uma odd muito baixa. Entendeu? Lógico, quer pegar essa odd de 1.18 para montar no bilhete? Pode ser um caminho. Vou mostrar uma outra alternativa aqui para vocês, tá? A gente tem uma odd de 1.18 para a Polônia e uma odd de 21,17 para a Moldávia. A gente pega o histórico. Olha as derrotas, 2-0, 2 gols, 1-0, 1 gol, 2-1, 1 gol de diferença. Olha os placares da Polônia em casa, 2-0, 1-0, 1-0, aqui perdeu para a Argentina e aqui 2-0. A Polônia é um time under gols, que faz poucos gols. Como eu tenho uma odd alta para a Moldávia, dá para pensar aqui num handicap asiático mais 3 para a Moldávia, tá legal? Handicap asiático mais 3 para a Moldávia. E a gente só vai perder essa entrada se a Polônia vencer a Moldávia por 4 ou mais gols de diferença. Se a Polônia vencer por 3 gols de diferença, a gente tem o reembolso. Mesmo que a Polônia vença por 2 gols de diferença ou 1 gol de diferença, como eu estou no handicap asiático mais 3, eu ainda tenho o green. E eu vou ter uma odd maior. A odd vai estar em torno de 1,25 e 30. Pega essa odd, monta na dupla, tá? Então é mais ou menos o que eu vejo para essa partida. A Polônia é favorita? Sim. Mas o handicap asiático mais 3 para a Moldávia também me agrada. Bora lá, 15h45, Romênia versus Andorra. Romênia é extremamente favorita, ainda mais jogando em casa. A odd é baixa, 1.15, 1.14. Para melhorar um pouquinho essa odd, talvez um handicap asiático menos 1 para a Romênia, tá legal? Time, a Romênia vai jogar em casa, pega a Andorra, que é uma seleção que perde pra caramba. Para melhorar também essa odd, a gente pode tentar alguma coisa no primeiro tempo. Vitória da Romênia já no primeiro tempo e over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo. Podemos tentar também aqui um mais de 1 gol e meio, odd de 1.17. Pega essa odd, coloca na dupla. Tabela de probabilidades, mais de 1 gol e meio, 75%. E para a gente ver um gol já no primeiro tempo, 75% também. Mercado de escanteios, Romênia 6.7, Andorra apenas 1.2. Aqui dá para buscar uma race 3 cantos a favor da Romênia. Fechou? Bora, 15h45, Turquia versus Letônia. Turquia bem favorita, tá legal? Deve vencer o confronto. Odd de 1.15. É uma odd baixa, mas dá para pegar essa odd para compor numa múltipla ou no seu bilhete. Para melhorar um pouquinho essa odd, handicap asiático menos 1 para a Turquia, também é um caminho. Ficar muito atento no primeiro tempo, se a Turquia começar forte, explorar o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Também é cenário para mais de 1 gol e meio, odd de 1,19, 1,17 para montar naquela duplinha. Se a gente olhar aqui a race da Turquia, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, mais de 1 gol e meio, a Letônia como visitante, 5 jogos, 4 batendo, mais de 1 gol e meio. Tabela de probabilidades, mais de 1 gol e meio, 85%. A Turquia joga em casa, provavelmente vai ter mais posse de bola e deve agredir mais, principalmente no começo da partida. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor da Turquia, tá legal? Turquia para vencer, jogo para mais de 1 gol e meio, race 3 cantos, Turquia. Time, para fechar às 18 horas, um jogo de Série B que cada vez eu tô pisando mais em ovos, né? Aquele jogo do Sport com a Ponte Preta, vou te contar, hein? 3-0 para a Ponte no primeiro tempo. E depois o Sport vai lá e busca 3-3? Tá bom, conta outra pra mim. Vamos lá. Vitória e Guarani, eu não vou buscar mercado de gols, eu não vou buscar mercado de resultados. Eu vou buscar uma race e 3 cantos, tá bom? Pro time do Vitória. Vitória que lidera aqui na primeira colocação, enfrenta o Guarani na 4ª posição. Vitória jogando em casa, se eu mostro aqui a tabela de cantos, ele tem uma média de 5.8 e o Guarani 3.6. Ou seja, o Vitória joga em casa e é o líder da Série B. Eu acredito que tenha mais posse de bola e vai agredir mais. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Vitória. Mercado de gols, times são under e aí de repente vem 3-3, 5-4. Tá bom.
Reis Três Cantos, Vitória. Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Montei um bilhetinho na Betano, odds maiores. Eu que não sou bobo, vou aproveitar. Vou deixar um link aqui embaixo se você ainda não tem conta. Aproveita e pega o seu bônus até de R$500, tá bom? Link tá aqui embaixo na descrição. Time, o que eu vou buscar nesse domingão? Mais de 1,5 gols, Noruega e Espanha, 2 golzinhos no confronto, e uma dupla hipótese para a Croácia jogando contra País de Gales. Se der certo, odd de 1,72. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se esqueceram de deixar o likezão, senta o dedo, carrinho voadora no like que ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Um excelente domingo e uma ótima semana para vocês, né? Uma semana em emenda de feriado. E claro, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!